Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bibi Rio. Bom dia aos nossos convidados e um bom dia especial para o nosso querido palestrante, amigo, apoiador da Bíblia aqui, Gerard Pereira. Bom dia, Dispensa, Gustavo. dispensa grandes apresentações, porque todo mundo que participou das palestras do Gerard aqui, já na Bíblia, só elogios, né, Obrigado. Gerard? Conta pra gente, Obrigado. quem é você, Gerard, para quem ainda não te conhece? Eu sou especialista em liderança de pessoas. Parece um pleonasmo, mas nós lideramos pessoas. E um apaixonado por gente, pelas relações interpessoais, instrutor, ministro mentorias coletivas, individuais, workshops. O meu foco é o desenvolvimento humano. E eu e alguns membros da Bíblia, alguns diretores da Bíblia, eu, a Andreata também, já participamos de treinamentos e mentorias do Gerard. Meu time aqui recebe treinamentos também do Gerard, então indico bastante a todo mundo do mercado que quer se desenvolver. Gerard é um grande parceiro e é alguém que ajuda a subir o sarrafo e a credibilidade do mercado imobiliário com muito conteúdo, com muita qualidade. Gerard, prazer enorme ter você aqui. Como eu sei que você tem muito conteúdo, não vou de mais delongas, não. Entregar o Uhum. microfone para você, que eu sei que você arrebenta. E o tema de hoje é liderança. Como é que é, Gerard? Me ajuda aí. Liderança muito além do cargo. Liderança muito além do cargo. Gostei, gostei desse nome. E liderança não é, como você mesmo já me disse em outras oportunidades, nós somos líderes em várias áreas da vida, né? Em várias oportunidades, várias possibilidades. Então temos todo tipo de líder aqui assistindo ao vivo e tantos outros que vão assistir depois também no nosso canal. Vai ficar gravado, a gente disponibiliza para muita gente assiste depois também. Então tenho certeza que é um conteúdo para deixar salvo, deixar guardado e assistir muitas vezes, né? Consultar novamente muitas vezes. Ok. Então vamos lá. Gerard Pereira, com você. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos vocês. Eu vou pedir que quem puder, é claro que nem sempre isso é possível, abra a câmera. Assim a gente pode interagir melhor, eu posso conhecer cada um de vocês. Falar assim com as câmeras fechadas dá um pouco a sensação de que a gente está falando e que o auditório está vazio, ou que as pessoas estão olhando você pelo buraco da fechadura, pela fresta da porta da janela, o que não tem nenhum problema, é claro. Mas, se possível for, abram as suas câmeras. Assim a gente pode interagir melhor, pode trocar melhor. Eu preciso compartilhar com vocês uma espécie de crença disseminada que existe em todo tipo de organização dos mais diferentes setores. É a seguinte: se acredita que basta você pegar aquele melhor técnico, aquele melhor vendedor, aquele que desempenha melhor com excelência, colar um crachá de gerente no peito dele e pronto, está tudo resolvido. A partir dali ele vai mandar e a turma vai obedecer. Mas na prática a gente não percebe exatamente isso acontecendo. Com muita frequência, as empresas, quando fazem isso, elas perdem o seu melhor técnico, perdem o seu melhor vendedor e ganham o seu pior gerente. Não é isso que acontece? É. Pois é. Por isso, hoje eu trouxe esse tema, liderança muito além do cargo, em que a gente vai abordar a liderança não como uma posição hierárquica, mas como uma maneira de ser, como uma forma de agir, de se comunicar e de se relacionar com as pessoas à nossa volta, independentemente dessas pessoas serem formalmente nossos liderados ou não. Eu vou começar aqui o compartilhamento de tela, só um minuto, ok? E eu peço que vocês me digam quando conseguirem enxergar a tela, não tem nada escrito, não tem nenhuma imagem, só um fundo azul, no modo apresentação, ok? Então vamos lá. Liderança muito além do cargo, Gerard Pereira. Faz sentido,
vocês saberem quem é essa pessoa que está aqui falando sobre isso. Eu disse que sou um especialista em liderança, eu trabalho com treinamentos, mentorias individuais, coletivas, workshops, palestras, com esse tema, liderança e desenvolvimento de equipes de alta performance. E já tive a oportunidade de palestrar e de proferir treinamentos em algumas empresas bastante relevantes, como Coca-Cola, L'Oréal, Rede Globo, aqui na área de farmacêutica, GSK a Bagô, é um laboratório argentino, a Fundação Real Grandeza, está ligada a Furnas, Eletros, que está ligada a Eletrobras, Eletronuclear, TBG, que é uma empresa, uma transportadora de gás Brasil-Bolívia da Petrobras, Capemisa, uma seguradora, e tantas outras empresas na área de engenharia, a OTZ Engenharia, Visione, que é uma construtora. E no setor imobiliário, fiz alguns treinamentos para Sérgio Castro, lá com a Lucy, com o Cláudio, para Lopes Joy, o Josué Madeira, durante uns 3 ou 4 anos. Fiz recorrentes mentorias coletivas individuais para os seus gerentes. Davi Saramago, que é uma imobiliária lá na região oceânica de Niterói. E a Rimax Primazia, do Gustavo Pereira, também é uma querida cliente, em que eu tenho a oportunidade de palestrar com alguma frequência. Eu começo essa nossa palestra com essa reflexão que eu levo para vocês. Liderança depende de um cargo? Embora eu já tenha dado um spoiler, já tenha falado sobre o que é liderar além do cargo, inclusive é o nome da palestra, eu vou estender essa pergunta. Liderança depende de um cargo? Sim, não. E vou seguir com um porquê. Eu gostaria de ouvi-los. Alguém Não, eu acha acho que que não não? depende de cargo. Eu Hum. acho que a liderança ela passa por proatividade também, por soma, né? Então as pessoas às vezes não têm. Você tem um corretor na sua equipe que ele não é gerente, mas ele está olhando como um todo. Então ele, até porque a gente é clichê, mas a liderança não se impõe, né? Vai Uhum. construindo. E aí o cara é referência e aí sem o cargo ele ainda assim é referência nas suas atitudes, proatividade, por aí vai. Bacana o que você disse, Alma. Liderança não se impõe, a gente vai construindo. O que que acontece? A pessoa, quando é promovida, muitas vezes ela era de uma equipe, era parceira da galera, entre aspas, e de repente é gerente. E aí ela fala: caramba, e agora? O que que eu faço? Foi promovida, não recebeu nenhuma instrução. Tudo o que ela recebeu diz respeito à gestão e nada diz respeito à liderança. E muitas vezes ela quer impor, Elma, como você muito bem colocou. Tipo, agora eu sou o gerente, agora sou eu que mando. Ó. Não se esqueçam de que quem manda por aqui sou eu. Ainda que não fale com palavras, implicitamente é o que ela está querendo dizer. É como o pai que fala para o filho: não se esqueça que eu sou seu pai. Liderança zero. Autoritarismo forte, autoridade fraca. Cria Quem tem autoridade resistência. e cria resistência da outra parte. Cria uma relação de eu mando e você obedece. Isso não é liderança. É chefia? O coitado do. A expressão chefe ficou assim estigmatizada, né? Ficou rotulada de uma forma pejorativa. Chefia é um cargo e ficou associada àquela pessoa que manda, que se abraça ao crachá. Então, essa palestra tem por objetivo descolar a liderança do crachá. É bacana que essas duas coisas estejam juntas, mas a pessoa não pode ser o líder ancorado que usa o crachá como uma muleta. Alguém quer mais alguém quer fazer um comentário acerca do liderança depende de um cargo, sim ou não e por quê? Obrigado, Elma, pelas suas considerações. Vamos lá? A ideia é que a gente tenha uma palestra interativa, não alguém falando e muita gente ouvindo. Até porque eu não acredito muito nessa coisa de ensinar. Eu não quero ensinar nada para ninguém. Eu quero facilitar um conhecimento, colocar perguntas e que todos juntos possamos construir esse conhecimento. Aí todo mundo é O, dono dele.
Isso é muito legal. O mercado imobiliário tem uma característica. O cara, quando é bom corretor, ele acha que ele vai ser um bom dono de imobiliária. Aí a coisa não Uhum. evolui. Às vezes o dono da imobiliária tem um bom corretor, acha que ele vai ser um bom gerente. Também a coisa não anda. Eu já vi alguns casos de perto desses dois exemplos. O corretor, que é muito bom, acha que ele não vai, ele vai montar o seu espaço, sua empresa e vai voar, e o corretor que vende muito na empresa e o dono acha que ele vai ser um bom gerente, sem É, se, preparo, porque são habilidades, né, que podem ser desenvolvidas, mas que não tem a ver com ser bom fazendo, vendendo para ser o líder, né? E no mercado imobiliário a gente vê muito isso, de perto. Você vê muito isso de perto porque você está nesse mercado, mas isso acontece em todas as empresas, mesmo as globais. Os melhores técnicos, os melhores vendedores, no caso da imobiliária, o melhor corretor, é promovido a gerente e é catastrófico, porque se perde o melhor corretor e se ganha o pior gerente. Ou seja, faz muito sentido capacitar esse bom corretor como líder para que ele assuma a função de gerente. E aí, Elma, e todos vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando. Cabe uma outra consideração. Eu vou trazer isso aqui porque isso está intimamente ligado às competências de liderança a respeito das quais o melhor corretor, melhor gerente, técnico, melhor vendedor deve possuir. Isso aqui é uma cena primitiva. Pode existir, existe, mesmo nos dias de hoje, ou seja, é algo contemporâneo a nós, ou coetâneo, melhor dizendo, porque aqui há uma distância tecnológica absurda entre a nossa sociedade atual, mas mesmo nos dias de hoje ainda existem grupos que são caçadores-coletores no interior das florestas, savanas e possivelmente floresta amazônica também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo há 10.000, 12.000 anos atrás, porque essa é a realidade dessa época, embora ainda exista hoje em dia, a questão do grupo é fundamental. Fazer parte era, e ainda é, crucial e eu diria vital para um grupo social. Aqui você vai observar, nós somos seres sociais. Cada um tem uma função. Esses dois estão catando molúsculos, ostras, crustáceos desse lago. Aqui à esquerda embaixo fazendo uma espécie de maquiagem, à esquerda à direita catando raízes e preparando para comer. Aqui a maquiagem. A gente tem mais acima duas pessoas voltando com caça, à esquerda em cima crianças trazendo lenha, enfim, cada um com uma função. O que nos leva a crer que dentro de um grupo, cada um tem uma atividade que é importante para a coletividade. Isso diz respeito a pertencimento. E numa época como essa, ou num contexto como esse, ainda que seja nos dias de hoje, não fazer parte do grupo podia representar uma sentença de morte. Então, quando alguém, por alguma razão, era expulso desse grupo, era uma condenação à morte, porque sozinho ele não conseguia coletar lenha, caçar, catar raízes, catar crustáceos, fazer a maquiagem para se disfarçar dos predadores. E por isso é importante se sentir parte. Hoje nós temos essa necessidade como uma herança genética desse tempo, desse período, mas é importante se sentir parte. Quer ver um exemplo claro e clássico disso? Quando você se desentende com alguém, se aborrece com alguém, cansa de alguém e não quer mais saber dessa pessoa, você diz exatamente assim, para outros ou para você mesmo. Não quero mais saber de fulano. Para mim, ele. Complete a frase. Elma, você que é minha colaboradora especial nessa Morreu. reunião de hoje, morreu. Obrigado, Carlos. Para mim, ele morreu. Olha como essa exclusão está associada à morte. Nos dias de hoje, metaforicamente. Antigamente, não. Se morria mesmo, sozinho, numa savana africana. Era impossível viver sozinho. Hoje, há uma necessidade, uma herança genética vindo desse tempo, da época que éramos caçadores-coletores, de pertencer a algum tipo de grupo. Por isso, pertencemos ao grupo do clube, ao grupo do condomínio, ao grupo familiar,
ao grupo de amigos do chopp da praia, do tênis, do beach tênis, do futevôlei, da empresa. Então, você estar no meio de pessoas e não se sentir parte do grupo é angustiante, é quase que mortal. Mas o que isso tem a ver com liderança, Gerard? Você está falando de pertencimento, abriu um parênteses aqui. Eu imagino que vocês estejam voltando a ver essa imagem. E aí vem isso aqui, ó. Senso de pertencimento é fundamental em uma equipe de trabalho. E é papel do líder promover isso. O senso de pertencimento é vestir a camisa. É você ter corretores que estão ali no salão, se sentindo parte do time, como num time de uma seleção, já que a gente está na Copa do Mundo. Não está ali porque o gerente falou, tem que estar aqui. Algumas imobiliárias são mais flexíveis em relação a estar presente, até estimulam o corretor a estar na rua e tal. Algumas outras acham que é importante estar no salão. De uma forma ou de outra, se sentir parte é crucial. O corretor é um profissional autônomo, ali como PJ, e há uma regulamentação ok em relação a isso. Essa relação PJ é ok. É claro que cabe ao gerente tratá-lo como alguém autônomo e não como alguém que é funcionário. Então, olha como que essas habilidades de liderança humanizadas são cruciais para o gerente que está ali liderando uma equipe de corretores. Ele não pode exigir a presença 8 horas por dia, mas ele pode inspirar as pessoas, motivá-las, mostrar, deixar claro para elas o quanto elas ganham ao estar ali, porque querem 8 horas ou 10 horas por dia. E essa é a grande diferença. Quero te ouvir. Quem, quem abriu o áudio para falar? Ou foi acidental? Alguém quer falar, fazer algum comentário? Não? Então, vamos prosseguir. Tem um estudo do Instituto Gallup que diz o seguinte: 87% dos trabalhadores do mundo são descomprometidos, ou seja, trabalham porque é um mal necessário para receber o dinheiro no final do mês. São obedientes, entendem que tem alguém que manda e cabe a eles obedecer essa pessoa por um contrato. Então, esse perfil de trabalhador, que está aqui ilustrado como pessoas com a cara carrancuda, eles podem sabotar a empresa, eles não estão nem aí, prejudicam, atropelam, passam por cima de colegas, não tem espírito de equipe, de time. Copa do Mundo, né? Vamos trazer a metáfora para o futebol. São responsáveis por quase 60% dos problemas de qualidade, no caso de uma empresa que produz produtos ou trabalha com produtos, mas serviços também, erros, falhas, causam mais acidentes, gastam mais com assistência médica. E tem outro tipo, uma outra categoria de pessoas que estão ali compondo o teu salão de corretores, que são comprometidos. Representam apenas 13% dos trabalhadores do mundo. Estão ali pelo salário? Estão, mas não veem o trabalho como um mal necessário para que eles paguem as contas. Eles curtem estar ali. Aquilo preenche o senso de pertencimento dele. Eles se sentem parte da equipe, parte do time, parte da empresa. Eles enxergam neles a importância da contribuição deles para o sucesso da empresa. E enxergam o quanto que o dono do negócio ou o gestor direto o veem como alguém fundamental para o sucesso da empresa. Eles são mais produtivos, eles o turnover, a rotatividade, eles são mais fiéis à empresa, eles são mais
é mais difícil ser assediado por um concorrente, eles tornam a empresa mais lucrativa e dão menos defeito, ou seja, tem menos retrabalho. O trabalho das pessoas comprometidas, é mais assertivo. Agora, além disso tudo, a grande diferença entre equipes comprometidas e equipes obedientes é que os obedientes entregam tarefa. Você pede para fazer e eles fazem. Muitas vezes, olha, chega aqui cedo, cara. Você não tem vindo para o salão, vem aí, fica aí disponível para atender os leads, liga para o cliente, ele faz. Faz porque você mandou. Ele entrega a tarefa. Agora, em equipe comprometida, ela enxerga a tarefa como um meio para se alcançar o resultado. Não faz a tarefa porque você mandou, faz a tarefa porque o indivíduo entende que essa tarefa é a ponte que vai levar ao resultado que precisa ser alcançado. Então, a equipe obediente entrega a tarefa. A equipe comprometida entrega resultado. Faz sentido isso aqui que a gente está falando, pessoal? Eu não sou dono da verdade. Eu quero ouvir vocês e quero aprender com vocês, que afinal vocês são do setor imobiliário. Eu nunca vendi nenhum imóvel. Já treinei corretores, já treinei gerente, ouvi muitas situações da rotina diária de trabalho desse setor, mas nunca vendi um imóvel. Vocês vendem. Eu preciso saber se isso faz sentido. Eu preciso ter essa validação ou não de vocês e aprender com vocês. Comentários, insights. Vamos lá, pessoal. Faz sentido, mas a função do corretor, cada um faz como é muito comercial, cada um tem a sua forma de fazer, né? Por mais que uma empresa tenha que ter a cultura da empresa, né? Os pilares, é um desafio muito grande para o gestor imobiliário respeitar o formato de trabalho daquele corretor, porque cada negócio é único e cada venda é muito importante. E os corretores, eles são muito querem fazer da forma dele, porque é venda, né? E é subjetivo. Então, as habilidades e como conduz é um desafio muito grande. Então, quando você dá uma função para o corretor, você falou, como é que você falou? Tarefa, né? Resultado. Você tem que vender para ele também o porquê daquilo, entendeu? Dentro do operacional da imobiliária, entende? Porque o corretor, geralmente, ele é muito bom comercial. Até ele tá ali, ele paga para trabalhar. Então você tem que vender que aquele processo seria importante para ele gerar mais venda. E às vezes o corretor sabe tudo. Ele sabe vender, né? Um bom corretor que fica, ele vende. É um desafio muito grande. Bem colocado isso, Elma. Cada corretor tem uma maneira de agir, de fazer, de atuar. E é importante, se ele está sob o guarda-chuva de uma determinada imobiliária, que de alguma forma ele absorva a cultura dessa imobiliária, a maneira de ser, aquilo que a caracteriza, que a diferencia das outras, para a sua própria forma de vender e de atuar. Aqueles corretores mais experientes, mais antigos, ele parece ter maneiras mais cristalizadas de atuar. O risco é quando são maneiras engessadas, quando não há espaço para flexibilizar. E tem alguns que são até resistentes às novas formas de comunicar, de propagar, de fazer a propaganda, como, por exemplo, as novas tecnologias, as mídias sociais, etc. Isso pode ser um desafio, porque a gente tem que prezar por toda a nossa história, por toda a nossa experiência, isso é crucial, mas trazer isso para o contexto atual. Se as coisas hoje não funcionam pelo Instagram, se o corretor hoje faz muito sentido que ele seja aquele influencer imobiliário, então caminhar nessa direção pode ser positivo. Ah, mas eu não tenho perfil para estar lá como influencer. Ok, mas você não precisa aparecer, você pode ser um influencer que não aparece.
no vídeo, que está ali postando, que está ali Eu interagindo. tenho um case de sucesso. Uma senhora de 65 anos é minha corretora e ela Olha, nem tinha Instagram, detestava, não aparecia. Hoje em dia ela já impulsiona os anúncios dela e já fez venda por. Então ela aparece, ela faz. Então ela é muito grata a isso, né, por a mim, de eu ter motivado. 65 anos e tá aí, recomeçou, né, se ressignificou e até impulsionamento ela está fazendo e venda pela rede social. Coisa que é, ninguém imaginava, né? Elma, os tempos atuais, eles estão possibilitando coisas incríveis. Eu gosto muito da metáfora surfar na onda. Surfar na onda desse momento e não ir contra a correnteza. Tem um princípio de Dale Carnegie, é aquele fantástico autor de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro que foi lançado outro dia, 1936. Tem 90 anos. Mas é um livro dos mais atuais que eu conheço. Num outro livro dele, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, ele tem um princípio que diz: coopere com o inevitável. É exatamente isso. Tem coisas contra as quais nós não podemos lutar. A evolução tecnológica. Quem se opor a isso vai estar nadando contra a correnteza. Como é que eu posso cooperar com isso? Isso que eu não escolhi, sobre o qual eu não tenho controle, existe e está levando as pessoas. Como é que eu surfo nessa onda ao invés de tentar nadar contra ela? Existe uma coisa hoje, isso é muito precioso. Talvez valha o tempo que vocês estão dedicando a essa palestra aqui, que se chama Mentoria Cruzada. Nós temos hoje a chamada geração Z. São jovens de 20 e pouquinhos anos. Estão afinadíssimos com as últimas tecnologias e totalmente desafinados com toda a experiência que cada um de vocês carrega do mercado imobiliário. Mentoria cruzada é que vamos sentar aqui para trocar. Eu sou experiente, eu tenho 60 anos. Eu conheço muito disso, porque eu vivi isso na pele. E eu posso compartilhar com você. E eu conheço muito pouco de tecnologia e sei que você domina isso como ninguém. Então, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma superioridade, porque todos somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Isso dá um banho de humildade em mim, que tenho experiência de 40 anos em liderança de pessoas, e no outro que é jovem, não tem experiência em termos de tempo, mas nasceu com uma facilidade para absorver, porque é um nativo digital, as últimas tecnologias. E essa troca, que é chamada hoje de mentoria cruzada, porque um ensina para o outro ensina para um, bota todo mundo no mesmo nível e transforma o da geração X ou Baby Boomer, que é alguém que tem 60 e poucos anos ou mais, em alguém antenado com o seu tempo. E aquele de 20 e poucos anos que entende tudo de tecnologia, mas pouquíssimo do mercado imobiliário, em alguém com competências e habilidades desse setor. Foi o que aconteceu possivelmente com essa senhora de 60 e poucos anos interagindo com a Elma, que eu coloquei aqui como alguém que deve ter 20 e poucos anos. Estou enganado, Elma? Não, eu coloquei uma menina de 20 e poucos anos para dar uma mentoria para essa galera, porque os meus corretores são todos 50, 45 mais. E foi incrível, e todo mundo se sentiu, entendeu? Eu fiz isso instintivamente. Nem É sabia que isso. existia mentoria cruzada, mas foi Agora, isso. para ser cruzada, Tem que a senhora, trocar. senhora coisa nenhuma, porque eu tenho 60 anos, me incomoda de ser chamado de senhor. Essa jovem de 64 anos agora pode mentorar, fazer essa troca. Isso é muito válido, muito bacana. Um ponto importante, que é o nome de um treinamento meu dado para corretores, não para líderes, Elma, e todos vocês que estão aqui, que é crucial para o corretor, é protagonismo. Muitos corretores vêm de outros setores, vêm do bancário, foi bancário, ou foi vendedor de outra área, ou alguns são Uberes, e muitos foram CLTs. Aí vai para uma imobiliária, aqui você não é CLT, você aqui é MEI, ou enfim, é PJ ou é autônomo, mas ele vai com a cabeça de funcionário. Deu minha hora. Não existe deu minha hora.
O corretor é dono do seu negócio. Ele pode ir embora meio-dia se ele quiser, mas ele tem que entender que ele é um intraempreendedor. Ele está tendo uma oportunidade de ouro de ter um negócio dele dentro de uma outra empresa, em que ele tem uma estrutura, tem um marketing proporcionado pela empresa, ele recebe lead, ele tem o computador, ele tem a marca forte da empresa, ele está empreendendo lá dentro. Então, eu tenho uma palestra chamada O Protagonista é Você, que eu falo sobre protagonismo. Assistir ao jogo da arquibancada é maravilhoso. Ou aqui da televisão, a gente vendo a Copa do Mundo. Se a seleção ganha, Vini Júnior ganhou. Se perde, esses caras, eu só reclamo. Eu boto a culpa Esses caras são estrelas nos jogadores. Eu boto a culpa no juiz. Eu reclamo. O corretor, é legal ele torcer para o time dele da arquibancada ou de casa vendo pela televisão. Mas quando o assunto é a vida profissional dele, ele vai ficar assistindo ou ele vai entrar em campo? Sabe qual é o preço de vestir a camisa e entrar em campo? Eu respondo pelo resultado do jogo. Eu vou botar a culpa em quem? E tá assim, de corretor, da arquibancada, assistindo ao jogo da venda de imóveis. Então é preciso que se conscientize esse indivíduo de que ele tem que vestir a camisa e entrar em campo. Ah, não vem lead para mim. Cara, entra em campo. O que que você pode fazer? Teu vizinho sabe que você é corretor? Ou você é um corretor secreto? No teu condomínio, seja ele onde for, tem apartamento à venda e a pessoa que está botando à venda não sabe que você é corretor? Está errado. Então eu tenho um treinamento sobre protagonismo, sem o qual você vai perder tempo com corretor. Tem esse protagonismo, tá? Não estou falando sem esse treinamento, não. Vai perder tempo com o teu corretor. É como botar um gato para tomar conta do quintal. Funciona? Bota um cachorro para tomar conta do quintal. Você vai treinar o gato a vida toda. Ou transforma esse cachorro, esse corretor que não é protagonista, num corretor protagonista. Que aí é o Rottweiler que está tomando conta do quintal. É tudo de bom, é maravilhoso. É claro que é uma metáfora, pessoal. A palavra cachorro tem um sentido positivo aqui. Por favor, não me interpretem mal. Bora prosseguir? O que que o líder pode fazer para assegurar esse comprometimento da equipe? Afinal, ele é líder. E se ele é líder de verdade, ele não está nem aí para o crachá. Que bom, estou com crachá, mas não é ele que faz de mim um líder. É a minha forma de agir, é a minha comunicação, é a minha atitude, é meu approach frente aos meus corretores. Então, eu vou dar 3 dicas que podem ser muito úteis para que o comprometimento e o protagonismo da equipe aconteçam. O primeiro é o seguinte: todo gerente ou todo dono de imobiliária tem que entender a diferença entre gestão e liderança. Toda pessoa em posição de chefia, de liderança, está lá num cargo, e ser dono de um negócio imobiliário é estar numa posição de liderança, tem que entender a diferença entre gestão e liderança. E aí eu pergunto para vocês: qual é a diferença entre gestão e liderança? Porque é muito comum você ter um dono de uma imobiliária excelente gestor, impecável gestor. E é muito comum ele acreditar na mentira de que isso é suficiente para que o negócio dele dê certo. Porque você pode ser um excelente gestor, entender do mercado, entender dos trâmites jurídicos, e ter um olhar impecável para o negócio, traçar excelentes planos de ação, excelentes estratégias e não ter uma boa liderança. Quais são as diferenças? Gestão e liderança. Não tem uma resposta totalmente certa, porque a ciência humana é algo muito
muito amplo e subjetivo. Não tem uma receita de bolo, né? Não, não tem. Então, na minha opinião, a gestão é você traçar metas, tá? Dentro do que você quer chegar. E a Uhum. liderança é fazer com que tua equipe, é você puxar essa equipe para bater essas metas, para chegar nisso, da melhor forma possível. Excelente tua colocação, na minha opinião, também, Carlos. Você está me trazendo aqui a liderança como puxar as pessoas, né? A liderança diz respeito a gente, lidar com gente. Ou seja, lideramos gente. E a gestão diz respeito a fazer diagnóstico, a criar um plano de ação, estabelecer metas, como você muito bem pontuou. Ou seja, me parece que a gestão está muito associada a sistemas e processos, a planos de ação, e que a liderança está muito associada a gente, a pessoas, a como falar. Eu sou muito demandado para ajustar os gerentes para dar feedback, para chamar a atenção dos funcionários. Tem gestores que erram na mão quando vão chamar do funcionário, chamar a atenção do funcionário. E o bom líder é aquele que chama a atenção do funcionário de uma forma inspiradora, construtiva, e não de forma que o funcionário se sinta arruinado, autoestima abalada e não mais parte. E nossas Bacana, equipes, hein? e nossas equipes são heterogêneas. Então, como você falou, estão lidando com gente. Então, o incentivo de um não é um incentivo de outro. Você tem que ter essa sensibilidade para como extrair o melhor de cada um, não sendo radical. Se um precisa que você fale mais sério, legal, o resultado é esse. O outro precisa mais de carinho, o outro precisa de um momento de compreensão. Eu acho que isso é liderar para você chegar, com essa liderança, atingir os objetivos da gestão. Fantástico. Essa flexibilidade é a característica do líder. O líder ele tem que ser flexível com as pessoas. Isso não, a palavra flexibilidade, ela dá margem para uma interpretação errada. Não é flexível no sentido de aceitar um comportamento ruim. É flexível, como o Carlos falou, no sentido de entender que uma pessoa tem que ser abordada de um jeito, a outra pessoa do outro, porque elas demandam uma interação diferente. Você tem que ser mais duro com um, mais suave com o outro. Se adaptar a cada ser humano. O Jung, que é discípulo de Freud, ele dizia assim: todo indivíduo é uma exceção à regra. Que é exatamente isso que você falou, Carlos. Ou seja, cada indivíduo é único. Aliás, a palavra indivíduo significa não divisível por dois. Indivíduo. Vem daí. In não. Dividir. Duo, dois. É aquele que é único. Não se divide por dois. Não tem outro igual. Como é que você vai dar um tratamento padrão para todo mundo? Olha como liderança é uma arte. Mas se eu não der um tratamento padrão para todo mundo, eu posso ser injusto. Depende. Ou seja, se a gente fosse uma aula de filosofia, eu vou dizer que liderança está muito mais para Einstein, tudo é relativo, do que para Newton, certo, errado, verdade, mentira. Ou seja, vamos surfar na onda do Einstein, tudo é relativo. O que nos leva a crer que não existe uma verdade absoluta. Caramba, parece que liderar é dificílimo. Eu vou te dizer que não. A gente tem que olhar para o outro. Então, gestão está associado ao seguinte: eu estou com uma dor no peito. Eu estou de olho no horário, tá, Gustavo? Aí eu vou para o médico. O médico me pede uma série de exames, faz eletrocardiograma, ouve meu coração, verifica a pressão arterial, pede exame de imagem laboratorial, faz um diagnóstico da minha situação perfeita e uma prescrição. Olha, você tem que tomar esse medicamento, aquele outro, caminhar 3 vezes por dia, para de fumar, pare de beber, beba de vez em quando uma taça de vinho tinto, uma vez por semana. Mude sua alimentação, pare de comer gordura animal, coma mais vegetais e legumes frescos, desembrulhe mais, descasque mais, desembrulhe menos. Pá, prescreveu aquilo tudo, entregou na mão do paciente. É certo que esse paciente vai seguir
o que esse médico muito bem prescreveu? Não. Ele vai parar de fumar? Pode ser que sim, pode ser que não. Ele vai caminhar 3 vezes por semana, ou 4 ou 5? Pode ser que sim. Ele vai mudar a alimentação? Vai mudar, parar de beber? Não sei. Esse médico foi um excelente gestor. Aí, Carlos, traçou meta pro cara. Caminha 3 vezes por semana. Para de fumar, coma isso, não coma aquilo. Metas perfeitas, uma estratégia linda. Identificou o caminho e falou: fiz a minha parte, agora é ele que se vire. Ou seja, ele foi um bom gestor e não foi líder. E aí a gente vê médicos, nutricionistas que não são médicos, ou nutrólogos que são médicos, na internet, com case de sucesso fantástico. Que diferença ele tem? Fez uma faculdade melhor? Não. Ele influenciou, inspirou o paciente a fazer aquilo que ele prescreveu. Ou seja, ser um bom gestor, a escola ou a vida ensina. Ser bom líder, as escolas são muito ruins nisso. A vida pode ensinar também ou não. Esse é o desafio. Então, não é uma questão. Então é a gestão. As duas coisas são igualmente importantes, não é gestão ou liderança. O indivíduo que é dono de imobiliária, ele tem que ser um bom gestor e tem que ser um bom líder. Mas por quê? Por quê nós gerenciamos processos e lideramos pessoas? Porque a gestão nos permite saber para onde ir. É importantíssimo saber para onde ir. O que você vai fazer, quais são suas metas, onde você quer chegar. E a liderança assegura que as pessoas queiram ir conosco pelo caminho que o Carlos falou, puxar a equipe. Ah, Gerard, então, se eu for um bom gestor e um mau líder, eu vou saber para onde ir. Só que se eu for um mau líder, as pessoas não vão comigo. É isso aí. E aí? E aí que você não vai ganhar a Copa. É como técnico que tem a melhor estratégia para o time e o time sabota. Tem isso no futebol, pessoal? Jogador sabotando o time? E aí eu sinto dizer uma coisa, e é uma comprovação de que salário só não funciona. Sabotam e ganhando R$ 1 milhão por mês, ou ganhando 2 milhões de euros por mês. Então você acha que dinheiro vai fazer eles fazerem aquilo que você sugere que eles façam? Na base da obediência? Não. Chega a ser engraçado, né? Essas colocações. O bom gestor e mau líder sabe para onde ir, mas as pessoas não vão. E o bom líder, que é mau gestor, tem as pessoas com ele. Para onde vamos? E ele, dentro dele, se pergunta: não sei. Isso aqui comprova de que é crucial para o dono de uma imobiliária, o dono de qualquer negócio, mas aqui nós estamos falando para gestores imobiliários. Ser bom gestor e bom líder. Então, esse entendimento é crucial, mas não é o suficiente. Como ser bom líder? Que cuidados eu devo ter? E aí vem a segunda dica. Eu devo dar o exemplo. Porque ninguém vai te seguir se você sugere alguma coisa que você nunca fez ou que você não está disposto a fazer. Eu não estou dizendo que você tem que lavar o banheiro da tua loja, não é isso. Mas eu estou dizendo que se você quer que as pessoas sejam comprometidas, você tem que demonstrar nas suas atitudes comprometimento. Se você diz que o cliente tem que ser tratado com cortesia, faz sentido que você trate o cliente com cortesia e trate quem trata o cliente com cortesia. Quem trata o cliente? O corretor. O Sam Walter, fundador da Walmart, ele dizia assim: trate o seu funcionário como você gostaria que ele tratasse o seu cliente. Tem gente que fala, trata o cliente com educação e, e age sem educação ao comunicar isso para o seu corretor. Então, os seus corretores, os seus gerentes, vão olhar para você. Como você faz? Como você atua? Como você se comporta? Porque
Alguém em posição de liderança é uma referência. O líder dita o tom para a equipe através do seu exemplo. Assim como o maestro dita o ritmo da música, a intensidade com que cada instrumento será tocado em determinado momento, se a coisa vai ser mais forte, fortíssimo, ou vai ser mais suave, pianíssimo, ou se vai ser com mais energia, com mais velocidade, é o maestro que dita o tom. E como é que o gestor de uma imobiliária dita esse tom? Com a batuta? Não, com o seu exemplo. Quando você vai na casa de alguém, digamos uma pessoa com quem você já se relaciona e tal, amigo, amiga, uma questão de trabalho, ou um amigo que não tem ligação com o trabalho, e se a pessoa te convida para a casa dela? Você nunca foi, você não sabe como as coisas funcionam. Hoje em dia, depois da pandemia, não é raro pessoas tirarem o sapato ao entrar dentro de casa. Tem pessoas que não se importam. Não, não, pode entrar calçado. E às vezes a pessoa fica constrangida de falar, pode tirar o sapato, mas você já vê uma sapateira e vê que ele está descalço. O que você vai fazer? Diz para mim. Até quando você vai visitar um imóvel para avaliar, o dono da casa te recebe descalço e você vê uma sapateira, você vai entrar calçado ou vai tirar o sapato? Porque ele é o dono da casa, é o anfitrião, e você vai se inspirar nos moldes de comportamento dele. Se é uma pessoa mais formal, que vai receber o corretor, boa tarde, por favor, queira entrar. Você vai agir de forma mais descontraída ou mais formal? Não é ele, o dono da casa, que dita o tom, a norma de conduta? Ele não precisa falar, olha, aqui você vai conversar comigo de forma mais formal. Não, ele já está dizendo isso da melhor maneira, através do exemplo dele. Se ele chega, oh, fica à vontade, entra de sapato, fica à vontade. Você já fica mais confortável para agir de maneira mais descontraída. Sim ou não? E é assim que acontece dentro do teu negócio. Você é o dono da casa. O teu comportamento vai ditar a norma de conduta. A forma como você veste vai ditar o dress code, o código de vestimenta dos teus corretores. Eu tive um caso de um camarada que chegava no negócio dele, ele antes ia para a academia, o dono do negócio. E ele tomava banho na academia cedinho e trocava de roupa para poder ir para a empresa dele. Um dia ele falou, cara, tem chuveiro na minha empresa, por que eu não tomo banho? Eu chego mais cedo. Aí ele saía da academia, ia com a roupa de academia para a empresa, antes de todo mundo, tomava um banho e botava uma roupa. Ficou a rotina de segunda a sexta assim. Um belo dia, ele chegou na academia com a roupa da academia, na empresa, com a roupa da academia, e falei, cara, tem aquele e-mail que eu não respondi ontem à noite, deixa eu responder agora. Aí, quando ele olhou, já tinha gente chegando na empresa. Caramba, eu tô com roupa de academia. Aí ele correu, tomou um banho e botou a roupa da empresa, mas aí já era 11 horas da manhã. Isso aconteceu mais umas 2 ou 3 vezes. Daí a pouco, tinha funcionário chegando com roupa de academia. Porque o recado é claro. Ah, pode vir de roupa de academia. A organização da qual eu fui diretor por 6 anos, o principal CEO, CVO, Chief Visionary Officer, usava terno e gravata. Ele fica nos Estados Unidos. Um dia, numa conferência global, ele apareceu sem a gravata. Não precisou dizer mais nada. Todos os diretores, como eu, passaram a não usar mais gravata. Eu estou falando de roupa, mas isso vale para tudo. Então, uma maneira de liderar é através do exemplo. E quem entende a diferença entre gestão e liderança? E quem sabe que o exemplo tem que estar afinado com o discurso, não precisa ser dono de nada, não precisa ter cargo nenhum para ter seguidores, para ter pessoas que o enxerguem como líder. Mas falta uma coisa ainda. Eu dei 3 dicas. São 3 dicas, sabe, princípio de Pareto? O 20% que você muda que vai impactar 80%? Essas 3 dicas têm esse poder. Mas os outros, para chegar a 100%, tem outras dicas. Aqui não estão todas elas, que eu quero dizer. Mas falta a terceira.
E são 9h04, nós começamos 9h15. Eu ainda tenho 11 minutos para essa terceira, se eu não tiver equivocado quanto às minhas contas de horário. É saber chamar a atenção de quem fez algo errado. Isso se chama dar feedback, né? Mas dar feedback engajador é. Aqui uma cena, a princípio, constrangedora. Fica até difícil saber quem é o líder, quem não é, se as duas meninas que estão em pé são colaboradoras que estão num conflito, ou se a líder é a de branco que está falando ali enquanto a colaboradora está indignada, ou se a líder é essa que está indignada enquanto a colaboradora está se defendendo, ou se o líder é o de traços orientais que está assistindo a tudo, ou o outro que está à esquerda também assistindo a tudo. Mas a questão é, ao dar feedback, chamar a atenção de algo que foi errado, o líder pode aumentar ou aniquilar o senso de pertencimento do seu liderado. A gente começou aqui falando de senso de pertencimento. Como assim? Corretor faz uma visita, você vai acompanhá-lo, está treinando um corretor, por qualquer razão, ele faz alguma coisa que não deveria, você fala, cara, foi péssima a tua visita, que você teve a coragem de tratar de cliente com essa roupa e você ter tratado desse jeito, você está dando um feedback e você está afetando a pessoa, está colocando a pessoa para baixo. Horrível esse trabalho que você fez. Cenário um. Cenário 2. Fulano, esse trabalho que você fez não está à altura da tua competência. Curioso. Numa frase eu chamei a atenção de alguém e nessa frase eu critiquei o trabalho e ao mesmo tempo chamei a pessoa de competente. Ué, é possível? É. Esse é um exemplo. Criticar o trabalho e elogiar a pessoa. Aí tem gente que fala, mas a pessoa não tem nada de bom. Nada de bom? Então o que é que ela está fazendo na tua empresa? Colocou um gato para tomar conta do quintal? A gente não tem que pegar corretor pronto, mas tem que pegar alguém que você identificou como tendo pelo menos potencial para ser desenvolvido para ser um bom corretor. Não sabe a corretagem de imóveis, não conhece, não era dessa área, mas eu enxergo nessa pessoa um grande potencial. É um diamante que não foi polido, não foi trabalhado. Então, para a gente conseguir, entendendo que ao dar feedback eu posso destruir o senso de pertencimento, a autoestima, o orgulho da pessoa, o prestígio da pessoa. E não é raro que donos de negócios façam isso de forma aniquiladora, inclusive na frente de outros. E hoje a gente tem essa questão da NR1, Norma Regulamentadora número 1, que é uma lei que sempre, antes dessa atualização, como se sabe, ela exigia que as empresas criassem um ambiente seguro fisicamente para os trabalhadores, e agora ela já abarca as questões psicossociais. Ou seja, a empresa não é responsável pela saúde mental do trabalhador, mas o ambiente de trabalho não pode ser um ambiente tóxico, a ponto de comprometer o trabalhador psicossocialmente. Ou seja, o trabalhador não pode adoecer mentalmente por conta do contexto laboral. Se ele tiver na família dele problemas e isso levou a ele alguma questão psicológica, emocional, a empresa não tem nada com isso. Mas a empresa tem que assegurar que o ambiente que ela proporciona está livre desses riscos psicossociais. E ter um gestor que não sabe dar feedback, que humilha o trabalhador quando vai chamar a atenção dele, é infringir a atualização dessa NR1.
Isso pode implicar até em multa. Isso eu estou falando para trabalhador CLT, quiçá autônomo. Então, o cuidado do gerente ao dar feedback é uma questão que eu sempre observei, independentemente de NR1, porque dá mais resultado, você vai ter equipe comprometida e não obediente, e agora com essas questões, passa a ser até um cuidado legal, jurídico, que se deve ter. Ensinar aos seus gestores como interagir com o seu colaborador. Mas, Gerardo, eu tenho meta para bater. Perfeito. É sobre isso que nós estamos falando. A única maneira de bater meta é pressionando, é humilhando, é esculachando a pessoa? Quando eu falo em respeitar o colaborador, eu não estou dizendo de abrir mão de solicitar que ele deva fazer o que tem que ser feito. Eu não estou dizendo que não tem que se falar o que tem que ser falado. Tem. É ser efetivo, dizer o que tem que ser dito, falar, fazer o que tem que ser feito, não abrir mão de uma vírgula e fazer isso com respeito. Afetividade não é amor, é respeito. Ou, em palavras do William Ury, um cofundador da Escola de Negociação de Harvard, seja duro com os problemas e suave com as pessoas. O que que a gente vê? E eu vou dizer que é bem fácil. Ser duro com o problema e duro com a pessoa. Tá horrível, cara. Conserta isso aí. Ridículo isso que você fez. Você sabe fazer certo, não faz porque não quer. Eu fui duro com o problema e duro com a pessoa. É fácil. É também fácil ser suave com a pessoa e suave com o problema. Ah, não, não, eu entendi, você não conseguiu fazer. Não, da próxima vai ser melhor. Não, tá tudo bem. Não é isso. Eu me refiro, ó, você é muito melhor do que isso que você fez aqui. Você é um excelente corretor, você está sempre sorridente e atende muito bem os clientes. E eu percebi que você cometeu um erro em algo que você comunicou ao cliente que não é correto. O imposto que ele tem que pagar não é tantos por cento, é tantos por cento, é Y por cento, e não X. Percebeu essa questão? Então, assim, o passo a passo para dar feedback. Comece com um elogio, não use o mais, use o e. O que tem de errado com o mais? Você é um excelente corretor, está sempre alegre e feliz. Mas o mais é a borracha da comunicação. É uma conjunção adversativa. Prepara o outro para ouvir algo oposto ao que você acabou de dizer. Ao se fazer um elogio e depois colocar o mais, você acabou com a vibração que que o elogio proporciona. Imagina você estar fazendo carinho na barriga do seu Rottweiler e ele está todo aberto, pronto para receber esse carinho. Fulano, você é um excelente corretor, mas quando você fala o mais, ele rosna para você. Mas o que que eu falo então? Fala o e. O e é uma conjunção aditiva. Prepara o outro para ouvir algo que vai somar ao que você acabou de dizer. Fulano, você é um corretor sempre bem disposto, super interessado. O Rottweiler está com a barriguinha para cima, com as perninhas abertas, recebendo seu carinho. E eu percebi que você cometeu um deslize aqui, tá vendo? Ele continua com a barriga aberta, recebendo carinho. Esse simples detalhe. E o que eu estou entregando aqui é ouro em pó. Não usar o mais, usar o e após um elogio, faz toda a diferença. E aí você vai trazer para ele o que ele fez e não deveria ter feito, sem julgamento. E o próximo passo é levar ele à reflexão. E aí, o que que você acha que isso poderia dar de problema para a gente se você não corrigir a tempo? Deixa ele se julgar. Tudo que você ia dizer, imagina só, cara, se isso passa. Ele fecha o negócio achando que ia ter que pagar tanto, quando na verdade. Não, deixa ele se julgar. Mas qual é a diferença, Gerard? Se eu o julgar, ele vai se defender. Se eu conduzi-lo ao auto-julgamento, é ele que está falando. Não sou eu que estou imprensando ele na parede, é ele que está se imprensando. E qual é a diferença? As pessoas defendem o mundo que elas ajudam a criar. Ninguém vai sujar a parede que pintou.
Ele construiu a resposta. E se eu não mudar isso a tempo, ele vai pagar a mais. Caramba, vai dar um problemão. É, perfeita a sua colocação, elogio. E aí, o que que você pretende fazer agora? Eu vou entrar em contato com ele urgentemente. Ele vai pegar isso com unhas e dentes. Falei, 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 falei e a hora chegou. Falta um minuto para me despedir. Mas não vou fazer isso sem antes perguntar. Estou falando um monte de bobagens, faz sentido? Qual é a... O que que vocês querem trazer aqui para somar a isso que foi dito? Ou chegar a falar, Gerard, não faz sentido aqui, não faz sentido ali. Gerard, tá maravilhoso. Por mim, a gente vai até meio-dia, tá. A galera dando super feedback positivo aqui. Certeza, Bacana. todo mundo gostando. Obrigado, pessoal. Então, esses detalhes fazem a diferença. O que a gente abordou aqui, abarcou, é claro que dar feedback é uma arte. É claro que a gente precisa entender os princípios que regem o feedback. O que está por trás de um feedback? Como assim? Eu pago o salário, o cara fez errado, eu tenho que ir lá chamar atenção. Por que que eu tenho que falar com todo esse método, com todo esse cuidado? Enfim, entender isso faz muito sentido. Conhecer apenas um passo a passo e aplicá-lo mecanicamente é o que vendem por aí o tempo todo, né, na internet. Eu não concordo com isso. Para mim faz muito sentido o porquê. Por quê? É, quais são os princípios universais ou até atemporais que regem isso aí? Por que que esse método tem que ser usado? Esses passos que vão levar a um feedback que engaja. Entender isso faz toda a diferença. Então, pessoal, para uma liderança que vai muito além do cargo, você não está ali só porque eu sou o dono, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Atente para entender as diferenças entre gestão e liderança. É perfeito ser um bom gestor, mas só ser um bom gestor não vai fazer de você um grande líder, porque é preciso ter habilidades e competências de liderança. E isso está associado a saber lidar com pessoas, de modo que elas queiram fazer aquilo que você sugere que elas façam. E não façam porque você manda e elas têm que obedecer. E quando a gente fala de relação gestor e corretor, que é autônomo, isso faz muito sentido. Só resta inspirá-los. E por falar em inspirar, a segunda dica é: cuide de tudo que você faz ou fala, porque você estará sendo observado e as pessoas entenderão isso como uma norma de conduta a ser seguida. Lembra da história do anfitrião? Você vai na casa de alguém e você, como dono imobiliário, entra frequentemente na casa de pessoas que você não conhece, para visitar, para fazer uma captação ou para levar um cliente no imóvel. É a conduta daquela pessoa que está te recebendo vai ditar a sua conduta. E na sua empresa não é diferente. A forma como você se veste, como você se comunica, vai ditar o tom de conduta, seja na vestimenta, na forma de falar, na forma de interagir com o cliente, seus corretores. E por último, dê feedbacks engajadores. Entenda que ao ter que chamar a atenção de alguém, é preciso ter um cuidado, porque você está diante de uma oportunidade de fazer com que essa pessoa se sinta mais parte. Nós começamos essa palestra falando de senso de pertencimento. Ou não. A pessoa pode se achar um lixo e se perguntar: o que que eu estou fazendo aqui? Ou, caramba, que bom que eu faço parte dessa imobiliária. A depender da forma como você dá o feedback para essa pessoa. Um, entenda a diferença entre gestão e liderança. Dois, inspire pelo exemplo. Três, dê feedbacks engajadores. Essa foi a palestra Liderança Muito Além do Cargo.
Eu sou Gerard Pereira, consultor na área de desenvolvimento de negócios imobiliários. Os meus contatos para dúvidas, perguntas, reflexões, contratações. Eu posso levar um treinamento pontual para o teu negócio, para a tua empresa, levar um treinamento para a tua equipe, como, por exemplo, falando de protagonismo, sair da arquibancada e entrar em campo. Posso treinar os seus gestores, seus gerentes. São 2, são 3, é só você, para que vocês liderem cada vez melhor. Está aqui o meu WhatsApp, é o número do meu celular. Pode fotografar, pode printar, pode anotar. E aqui o meu Instagram, caso você queira me seguir. Eu estou sempre dando dicas de liderança, como essas que eu dei aqui hoje. Ok? Foi um prazer, Gustavo. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença virtual de cada um de vocês. Foi um grande prazer palestrar aqui para a BIB. Obrigado, pessoal. Gerard, prazer todo nosso. Inclusive, eu estou compartilhando o seu contato, o print dessa última tela no grupo da BIB, em outros grupos que a gente também divulgou aqui, para a turma Obrigado. te seguir. Com certeza vale a pena, né? E sem dúvida, bom demais ter você aqui. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades e tenho certeza aí que muita gente vai querer o seu contato, vai querer se manter próximo aí. Obrigado, Gustavo. Sempre que possível, podem contar comigo. Estou à Gerard, disposição. a gente tem alguns convidados aqui Sim. e é importante até contar para eles, né? Lá teve gente que chegou ao longo do caminho. Aham. Gerard já disse, é um grande treinador do mercado que nos agraciou com os seus saberes hoje aqui com a gente, abrilhantando esse evento que a gente chama que é o Conexão BIB, né? Que é uma vez ao mês, né? A gente traz um grande nome para trazer conteúdo para o mercado imobiliário, para trazer conteúdo para os membros da BIB, né? E a gente troca Uhum. aqui da figurinha. Então, todo mundo que está aqui, que a gente ainda não conhece, que se quiser conhecer a BIB melhor, pode falar com a gente, pode chamar aqui, né? Pode dar continuidade aí e se tornar membro. E quem quiser conhecer o Gerard também, a gente disponibiliza aí o contato e divulga isso para o mercado. Esse material vai ficar gravado, né? A gente está assistindo ao vivo, mas vai ficar gravado. A nossa Letícia aqui depois vai compartilhar com a turma, né? E vale a pena revisitar. Eu vou certamente assistir novamente aqui, porque tem muito conteúdo, muita informação bacana para conhecer, mas é só uma pílula de todo o conhecimento, toda a possibilidade que o Gerard ainda pode multiplicar em consultorias, mentorias e outros tipos de treinamento também. Obrigado, Gustavo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado a você, Gerard. Forte Obrigada, abraço. gente. Tchau, ótimo dia. Obrigado, Excelente. pessoal. Tchau, tchau. Ali, Um grande hoje. prazer.